Salmo 131. Quem aqui é da época, eu não sou, né? Eu digo de uma vez, né? Na época que tinha que assim, percorrer pelo menos grandes distâncias até a igreja. Para ir à igreja aí. Paulinho, Dilma, o João, né? Percorrer aquele caminho, né? Não tinha nada calçado, né? Era uma maravilha, né? Dia de chuva era beleza. Eu percorria, não vou dizer que eu percorri um grande caminho não, né? Eu percorria dali até aqui, já era calçado, era maravilha já. Né? Eu estou dizendo grandes distâncias. Né? Estrada de chão com lama, nada calçado, não tem ônibus, não tem carro, não tem carona, não tem nada, não tem cavalo, não tem bicicleta. Você tem que vir para a igreja e não tinha tantas igrejas disponíveis assim, né? Você tinha que andar aquelas distâncias. Eu me lembro quando eu estava na igreja de Olaria que a gente ia a Valão do Barro. E a Valão do Barro você andava quilômetros e quilômetros e quilômetros até chegar na primeira casa, né? E a igreja disponibilizava a Kombi da igreja para poder trazer esses irmãos. Mas muitos andavam alguma distância a pé. Você vai entender por que eu te fiz essa pergunta. Salmo 131 diz assim, é um salmo pequeno. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e... Por que eu fiz essa pergunta? Eu vou considerar, irmão, só o Leandro não orou para orar, eu já vou considerar a oração do nosso irmão Heron como oração pedindo a Deus que nos abençoe nessa mensagem. Ok? Salmo 131 é um cântico de romagem. O que é o cântico de romagem? A igreja, Israel, cantava enquanto ia para a casa do Senhor, enquanto subia a Jerusalém, enquanto subia para adorar. Salmos 120 a 134 são cânticos de romagem. Se você ler na sua Bíblia aí, todos esses salmos, 120 a 134, eu não sei a canção, não tem como eu cantar para os irmãos, né? Tentei buscar, não consegui, pelo menos para passar, mas eram cânticos de romagem. O povo cantava enquanto subia, o povo cantava enquanto ia à casa de Deus. E eu quis trazer também a memória dos irmãos disso aí, né? O tempo em que nós precisamos fazer um esforço. Hoje não precisamos, temos carro, temos ônibus, bicicleta, ou seja lá o que for, e quantas vezes nós não nos dispomos a estar na casa do Senhor, não é verdade? Então a gente tem que lembrar desses momentos para saber o quanto abençoados nós somos hoje. E podemos estar na casa do Senhor, temos a palavra do Senhor, temos o lugar para nos reunir. Então esse cântico, esse salmo, cântico de romagem, cântico de peregrinação. Algumas Bíblias vão trazer cântico de ascensão, porque é um cântico que se cantava enquanto se subia a Jerusalém. Assim se dizia, subir a Jerusalém. Então eles eram cantados nas grandes festas judaicas. Na Páscoa, no Pentecoste, nas festas do tabernáculos, festa dos tabernáculos, quando o povo de Deus se reunia para adorar juntos na casa do Senhor. A gente nota o seguinte nesse salmo, que esse salmo não fala diretamente sobre o Senhor. Nós encontramos aqui, na verdade, Davi com uma confissão diante de Deus. Davi faz uma confissão diante do Senhor, quando ele diz, não é soberbo o meu coração, não anda à procura de grandes coisas. Então Davi está abrindo o seu coração e junto com o seu coração ele abre o coração também do povo de Deus ao Senhor através desse cântico, através desse salmo. Um cântico que virou salmo. Então a pergunta que Davi faz e o que ele coloca diante de Deus e diante do povo de Deus é: como os peregrinos deveriam se achegar a Deus em Jerusalém? Como os peregrinos deveriam se comportar? Como nós, em pleno século XXI, essa é a grande questão e essa é a pergunta que deve ficar no nosso coração, como nós, Igreja Presbiteriana de Conselheiro Paulino, crentes no Senhor, como nós, Igreja Presbiteriana, como nós, crentes da Igreja do Brasil, devemos nos comportar, devemos estar diante de Deus. Como nós devemos achegar ao culto, como nós devemos vir ao culto, como nós devemos, muito mais do que isso, como nós devemos viver diante de Deus, apresentar a nossa vida, apresentar as nossas canções, apresentar o nosso ser ao Senhor. Então o Salmo 131 vai nos oferecer uma resposta simples, uma resposta clara para essas questões. Como nos comportar, como
devemos viver diante de Deus. É isso que eu queria apresentar para vocês. Como devemos viver diante de Deus. Em primeiro lugar, aprendemos que devemos viver diante de Deus com o coração humilde. Com o coração humilde. Nós cantamos uma canção, íamos cantar ela hoje, não cantamos. Que o meu orgulho me tirou do jardim, a humildade do Senhor colocou o jardim em mim. Quantas e quantas vezes o nosso orgulho, o nosso coração, por falta de humildade, nos afasta das coisas de Deus. A canção vai trazer algo muito mais sublime, que é o orgulho do ser humano colocou o ser humano fora do jardim. Né? Viver longe do Senhor, o Senhor proporcionou o resgate diante da humildade do Senhor. E o Senhor deixou esse exemplo de humildade para que nós sigamos. Então nós devemos andar diante de Deus em humildade, com o coração humilde. E essa é uma confissão de Davi diante de Deus. Diante desse Deus que não se deixa enganar, diante desse Deus que sonda as mentes e corações, como nós cantamos, sonda-me, Senhor, e me conhece. E seria, na verdade, desculpe a palavra, uma enorme burrice de Davi dizer isso diante de Deus, não conhecendo o seu coração e não sendo essa a realidade que ele estivesse vivendo. Então o que Davi faz, na verdade, é abrir o seu coração diante de Deus. E a sua declaração é: não é soberbo o meu coração. Então, Senhor, eu me achego diante do Senhor, eu subo para adorar, eu subo para louvar ao Senhor, e o que eu tenho para apresentar, o que eu tenho para confessar diante do Senhor é: não é soberbo o meu coração. Quando a gente pega coração nas Escrituras, nós hoje, trazemos muito coração para a parte sentimental, para a fonte dos sentimentos, das emoções. Mas o coração, se você pensar comigo, é a fonte da mente, é a fonte do intelecto, porque o que se passa no seu e no meu coração? Nada, o coração é uma bomba que bombeia sangue para o corpo. Então o coração aqui é a fonte das emoções. O que é a fonte das emoções? Dos sentimentos? É a mente. Né? Então, muitos hoje, inclusive, interpretam coração na Bíblia como sendo a fonte do intelecto, a fonte do pensamento, a fonte de todas as coisas, e podem até ser traduzido como mente. Foi traduzido como coração por ser a fonte das emoções. Então o que Davi está dizendo é: eu sei, Senhor, que diante de Ti não posso manter aquela soberba, não posso manter aquele orgulho, não posso manter aquela arrogância que se esconde no coração dos homens. Diante do Senhor, eu, Davi, não consigo me esconder. Diante do Senhor, eu, Leandro, não consigo me esconder. E o meu coração não consegue ser soberbo, porque o Senhor sonda o meu e o seu coração. Então nós devemos andar em humildade, devemos ter o coração humilde. Davi vai dizer ainda o seguinte: nem é altivo o meu olhar. O que é um olhar altivo? Olha por cima de todo e de todos. Muitas vezes, inclusive, acima de Deus. Então Davi está dizendo o seguinte: Senhor, quando eu me achego diante de Ti, quando eu me reúno para adorar, quando eu estou diante do Senhor, não é altivo o meu olhar. Eu não olho para os outros com um olhar de superioridade. Eu não posso olhar para o outro como sendo inferior a mim. E a gente deve tirar essa lição para nós. Não só na adoração, não só diante de Deus, mas na nossa vida nós não podemos olhar para os outros como sendo inferiores a nós. O que a Bíblia vai dizer lá em Filipenses 2, versículo 3? Eu queria que Mateus, abre para mim, por favor, Filipenses 2, que eu queria ler um pouco antes também. A igreja já lê com a gente. Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória ou partidarismo, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si. Volta um pouco antes para mim, para ver se é isso que... Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Ele está exortando os filipenses. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, não é altivo o meu olhar. O que Davi está dizendo para o Senhor é: eu olho os outros e sei que eu, Davi aqui muito provavelmente já sabia que ia ser rei. Davi já tinha a promessa do reino sobre a sua vida. E ele está dizendo assim: não faz diferença para mim se eu sou rei ou se não sou
rei. O meu coração, o meu olhar não é altivo, porque eu sei a quem eu sirvo e sei como devo me achegar diante do Senhor. E a minha pergunta para você é: Davi, nesse momento, abre mão do seu sentimento de reinado, da sua posição, muito embora não fosse rei, mas tinha aquela promessa sobre a sua vida. Ele já sabia que era rei, já sabia que seria rei. Não toma a iniciativa de tomar o reino de Saul, mas ele já sabia que era rei. Do que você precisa abrir mão para que o seu coração não seja soberbo e os seus olhos não sejam altivos? Davi abriu mão da sua posição, da sua promessa de reinado. Do que você, Paulinho, do que você, Romeu, do que você, Ana, Rômulo, tantos outros que estamos aqui, do que você individualmente precisa abrir mão para que o seu coração não seja soberbo e que o seu olhar não seja altivo? Pode ser uma grana que você tenha mais do que o outro, e aí você tem o seu olho altivo, tem o seu olhar altivo, a soberba no seu coração. Pode ser talvez uma casa que você tenha melhor do que o outro, uma posição. Talvez a sua posição é de maior destaque e você olha para você e meu coração, meu olhar é altivo, estou olhando por cima de todos. O que Davi está dizendo é: não pode ser altivo o meu coração quando eu estou diante de Deus, no meu viver diário com o Senhor, na minha vida com o Senhor. E se isso não pode ser na minha vida com o Senhor, não pode ser na minha vida no dia a dia também, na minha vida social, na minha vida com os meus amigos, na minha vida no meu trabalho, na minha família. O meu olhar não pode ser altivo, o meu coração não pode ser soberbo. As crianças cantam uma canção, que eu não vou cantar, logicamente, né? Mas diz: pororororó, pororororó, pororororó. Tá bom até aí, né? Aí diz assim: a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Na canção diz: está cheio de amor. Mas e se o meu coração não estiver cheio de amor? E se o meu coração estiver cheio de soberba, de altivez, de orgulho? O que a minha boca vai falar? O que os meus sentimentos vão exalar? Vão exalar soberba, maldade, orgulho e tantas outras coisas que não deveriam ocupar o meu coração. Mateus 12, abre para mim, por favor, Mateus. Mateus 12, 33 a 37, vai ser mais rápido para ele do que para mim. O Senhor ensina justamente o que diz essa canção. Eu queria trazer isso para ficar no nosso coração, que o próprio Senhor nos ensinou. 33 e 37, isso. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, se eu falo o que é mal, eu tenho o que é mal no meu coração. Se o meu falar é soberbo, se o meu olhar é altivo, eu tenho altivez e soberba no meu coração, eu tenho que buscar não ter isso em mim. Próximo, por favor. Aí ele diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Está bom até aí. O que acontece nesse texto aí? Jesus fala para os fariseus. Jesus passa com os discípulos diante de um campo e os discípulos estão com fome. É dia de sábado. Não se poderia fazer nada em dia de sábado. O que os discípulos fazem? Vão no campo, colhem umas espigas e comem. Os fariseus acusam Jesus, dizendo: seus discípulos estão comendo em dia de sábado. Uma outra situação, está no mesmo contexto. Jesus cura um homem que tem a mão mirrada, né, a mão aleijada. Em dia de sábado também. E aí Jesus dá mais uma nos fariseus, e aí vai chamar os fariseus de raça de víboras. Por quê? Ele está dizendo assim: o coração de vocês está cheio de maldade. E é por isso que o que exala da boca de vocês é maldade. E aí eles pedem um sinal para o Senhor, falam: já que você é tão bom, dá um sinal para nós. Jesus diz: eu não vou dar sinal para vocês. Uma geração má não merece. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Estou interpretando aqui minhas palavras.
Tá? Senão você vai me corrigir dizendo, não foi ele que ele falou, não. Uma geração má não merece que eu comprove nada para vocês. Não merece a minha bondade, não merece que eu esteja aqui fazendo uma de mágico para vocês, mostrando sinais. E ele vai dizer ali no meio disso tudo, falou, eu sou o Senhor, ele se mostra como Deus, se mostra como o Senhor de todas as coisas. Então, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Voltando ao texto de Salmos, ele fala também que o coração humilde diante de Deus, é preciso ter um coração humilde quando diz o seguinte, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O que ele está dizendo com isso? Ele diz o seguinte, este não é o meu modo de vida. Sendo rei ou não sendo rei, eu não procuro grandes coisas, eu não procuro enriquecimento, esse não é o meu estilo de vida, não é o modo que eu procuro viver, eu não vivo inquieto atrás de grandes coisas, muito embora grandes coisas possam acontecer. Mas eu não posso ficar inquieto, não posso estar com a minha alma inquieta à procura dessas coisas. E que grandes coisas seriam essas? Muito provavelmente ele se refere àquilo que o coração humano deseja. O que nós desejamos? Sinceramente, riquezas, poder, destaque, é ou não é? Estar sendo reconhecido, reconhecimento, quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja em qualquer lugar. Então o que Davi está dizendo é, eu não busco essas coisas, o meu coração não está nessas coisas, meu coração não anda inquieta, em busca de grandes coisas, de reconhecimento, riquezas, ou seja, o que for. O meu coração está no Senhor. Davi não procurou ser o que... Davi não procurou ser ou ter o que Deus não havia determinado para a sua vida. Então Davi não sai à procura, mesmo sabendo que era rei do seu reinado. Davi, sabendo que foi ungido rei, não procura tirar de Saul seu reino. Pelo contrário, o que Davi vai fazer é servir a Saul, sendo Saul um rei mau. Davi, sabendo disso, e serve a Saul, mesmo sabendo que o reino não seria mais de Saul. Então Davi confia no Senhor, Davi sabe que Deus tem planos para ele, mas não busca grandes coisas, seu coração não é soberbo, seu olhar não é altivo. Ele sabia que Deus, em sua providência, age muitas vezes de maneira que nós não compreendemos, que nós não vamos compreender, que nós não vamos entender. A ideia aqui é de que ele não procurava coisas que estavam além dele, além do seu conhecimento, além do seu intelecto, além daquilo que ele poderia alcançar. Então ele sabe muito bem, em outras palavras, onde a mão dele pode tocar. E ele deixa para Deus a parte de Deus. Irmão, se você pensar comigo, o coração soberbo é um coração perigoso. Muito perigoso. Porque o coração soberbo é um coração inquieto por satisfazer o seu próprio eu, o seu próprio ego. O coração soberbo, ele quer a todo custo satisfazer os seus próprios pensamentos, as suas próprias conquistas, os seus próprios desejos, e geralmente pensamentos grandes e exaltados. O coração que pensa de forma exaltada a respeito de si mesmo, de tal forma que olha os homens com um olhar altivo e fica inquieto com a providência de Deus. Então o coração soberbo, ele olha os homens com o coração ou com o olhar altivo, mas ele fica inquieto com a providência de Deus. Ele não confia no Senhor, ele não confia que o Senhor vai prover as coisas, não confia que o Senhor está no controle de todas as coisas. O coração soberbo diz, eu não posso aceitar isso, eu mereço coisa melhor. Eu queria que, enquanto eu dissesse essas frases, você não precisa dizer nada, mas pense em quantas vezes você já disse isso. Quantas vezes você já disse coisas semelhantes a essa. Isso nos ajuda a compreender e talvez identificar que a soberba muitas vezes está em nós, mesmo que nós não digamos que está, que não reconheçamos isso. Então precisamos olhar para dentro de nós e ver se temos o coração e o olhar altivo. Eu não posso aceitar isso, eu mereço coisa melhor. Por que Deus abençoou fulano e não a mim? O que o salmista vai dizer lá no Salmo 84, se eu não me engano? Eu olhei para os maus e vi a prosperidade dos maus. E pensei, Deus não está me abençoando. Até que ele contempla a presença ou a grandeza de Deus. Ele entende o que é a bênção do Senhor. Eu não entendo por que Deus está fazendo isso comigo. Quantas vezes nós pensamos assim?
Eu não entendo por que Deus está fazendo isso comigo. Por que estou sofrendo assim? Eu não mereço. Teria sido melhor se Deus tivesse feito de tal e tal modo. Queremos ditar como Deus trabalha. Queremos ditar como Deus vai fazer. Isso é soberba. Isso é encher o teu coração tanto de si, que você não reconhece que Deus provê todas as coisas, governa todas as coisas, e a soberania de Deus está sobre todas as coisas. E quantas vezes nós nos colocamos, ou queremos nos colocar no lugar de Deus. Mas o coração humilde, então, é aquele que agradece a Deus por onde está, pelo que tem, pelo que não tem. O coração humilde se coloca sob a soberania de Deus, sob a vontade de Deus, sob a bondade de Deus, sobre tudo que Deus tem para ele, sem reclamar, sem murmurar contra tudo e todos. O coração humilde aceita o que Deus ordenou. Não busca entender as coisas que Deus, em sua soberania e sabedoria, resolveu esconder ao nosso entendimento. Por quê? Muitas vezes Deus não... Ou não muitas vezes, mas Deus não revela tudo o que Ele tem para fazer a nós. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus no caminho até nos encontrarmos a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para nós. E os irmãos já pararam para pensar que existe um limite para nossas perguntas quando o assunto é Deus e sua revelação e providência? Muitas vezes nós queremos ultrapassar esse limite, e quando nós nos perguntamos a Deus por que estamos passando isso, esse limite é ultrapassado, porque nós devemos, na verdade, confiar no Senhor, nós devemos descansar no Senhor. Vamos ver aqui à frente que nós devemos nos contentar no Senhor, que devemos estar alegres no Senhor. E eu queria trazer 2 exemplos bíblicos. O primeiro é o próprio Davi. Quando Davi ainda era um jovem, Deus enviou até a sua casa Samuel para ungir Davi rei. E Davi, então, tinha a promessa de Deus de ser rei, mas nós não encontramos Davi correndo atrás de sua coroação. Saul era o rei de Israel, e Davi não deu nenhum passo para retirar ou assumir o lugar de Saul. Davi, inclusive, teve a oportunidade de matar o rei Saul e não o fez, dizendo: você, o Senhor, ou seja, como tratou a Saul ali, é o rei, é o nosso rei, é o rei de Israel, e eu devo respeito ao rei, porque ele sabia que o rei estava sob a autoridade de Deus. Então Davi não tenta alcançar, mesmo sabendo que aquilo era o que Deus tinha para ele, mesmo sabendo que o reinado de Israel era o que Deus tinha para ele, ele não vai à frente, ele não quer se colocar no lugar de Deus, ele sabe que Deus tem o tempo certo para que isso aconteça. Muitas vezes a falta de humildade faz com que nós façamos exatamente o contrário. Nós coloquemos o carro na frente dos bois e queremos resolver as coisas por conta própria, a nosso modo. E aí Deus tira o seu time de campo. Então seja humilde o suficiente para deixar Deus te levar onde Ele deseja, e não alcançar com as suas forças aquilo que você acha que Deus tem para você. Queria trazer, para finalizar esse ponto aqui, um outro exemplo bíblico, é o exemplo de Jó. Jó sofreu para confiar na soberania de Deus. Sofreu. Foi muito difícil, perdeu tudo, e então temos as palavras de Jó e de seus amigos. Na verdade, o livro de Jó é quase que uma conversa inteira entre Davi e os seus amigos, a respeito do controle de Deus em todas as coisas. Mas Jó diz o seguinte, lá em Jó 42, versículo 1 a 3, já no final, depois de entender todas as coisas, Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conheci. Ele está dizendo: o Senhor não me deu a conhecer o propósito de todas as coisas. Mas no final eu entendi que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Que o Senhor estava cuidando de mim, que o Senhor me ama apesar de todas as coisas. E o orgulho nos faz insistir e lutar por aquilo que muitas vezes Deus não quer nos conceder. Guarde isso. O orgulho faz a gente buscar e insistir naquilo que Deus não quer para nós.
Nós vamos em busca dos nossos próprios desejos, das nossas próprias cobiças. Então precisamos ter o coração humilde. Segundo lugar, aprendemos que devemos estar diante de Deus com um coração contente. E a minha proposta com a palavra contente aqui não tem a ver com alegria, risadas, nada do tipo. Tem a ver com contentamento. O que é contentamento? É estar satisfeito com aquilo que Deus tem para você. É saber que Deus tem o melhor para você. Principalmente nesse sentido que eu queria trazer o contentamento aqui. Por quê? No versículo 2, Davi diz o seguinte: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Essa expressão pelo contrário foi traduzida aqui na nossa versão como pelo contrário. Mas na verdade a expressão hebraica utilizada aqui é uma expressão de juramento que é traduzida por seguramente ou certamente. Então o que ele está dizendo é: certamente, seguramente fiz calar e sossegar a minha alma. Então Davi está certo de que o Senhor cuida dele, de que a soberania de Deus alcança, de que a providência de Deus alcança, de que Deus está no controle de todas as coisas. Então ele diz: seguramente eu fiz calar a minha alma. Eu tenho absoluta certeza de que o meu coração não está cheio de soberba, o meu olhar não é altivo, mas eu tenho contentamento, eu tenho a certeza de que o Senhor tem o melhor para mim e que o plano do Senhor ele se cumpre independente das minhas ações e das minhas atitudes. E Davi utiliza uma metáfora. Ele diz que a sua alma era como uma criança que já foi desmamada. Isto é, sua alma, seus desejos, suas vontades, suas atitudes, tudo aquilo que ele busca, não era como uma criança recém-nascida gritando e chorando no colo da sua mãe. Irmãos, eu posso dizer isso com propriedade, né? Porque estou passando agora. Uma criança que não foi desmamada ainda, ela é inquieta, ela é agitada, e enquanto ela não procurar ou não ter o colo da sua mãe, ela não sossega. Por que estou dizendo isso? Essas noites passadas, a Tânia estava dando de mamar, e aí tirava do peito, acordava e chorava. Botava no peito e dormia. Tirava do peito, acordava, peito e dormia. E ficou assim, né? Ela me chamou: Leandro, faz essa menina dormir, porque está só chupeta, né? Não está servindo para nada. E aí eu peguei para tentar fazer. Geralmente consigo, né? Senão vocês vão me crucificar. Pai, você consegue fazer a criança dormir? Geralmente consigo. Enquanto ela não pegou a criança de volta, a Helena de volta, ela não parou de chorar. Eu tentava tirar da vista dela assim, e ela ia do ombro para cá, do ombro para cá, do ombro para cá, virava para lá, virava para cá. E ela ficou inquieta até achar o colo da sua mãe. Ele está dizendo o seguinte: eu não sou como uma criança que ainda não foi desmamada e à busca dessas coisas. E a comparação dele aqui é que a criança que não foi desmamada ainda, ela está inquieta, buscando grandes coisas, buscando os desígnios do seu coração, buscando os seus próprios desejos, suas próprias vontades. E ele está dizendo assim: eu sou como uma criança que já foi desmamada, e desmamada confia no Senhor. Eu sou como uma criança que já foi desmamada, e não estou à procura de grandes coisas, não estou à procura do colo da mãe, que aqui ele faz a metáfora como se fossem as grandes coisas, como se fosse o desejo. Davi está dizendo: eu estou contente, estou calado, estou sossegado diante de Deus. Eu queria que você pensasse: será que muitas vezes a nossa alma não quer estar por conta dos nossos desejos, ou dos nossos, quando eu digo nossos pessoais, os seus próprios planos, os seus próprios desejos, que não passam pela vontade do Senhor, que não passam pelo crivo de Deus? As coisas não saem como queremos, muitas vezes temos dúvidas sobre o futuro, há problemas que nos pegam de surpresa, há coisas que desejamos e não podemos ter. Há pessoas que falam mal de nós, problemas financeiros, falta de emprego, enfrentamos dificuldades com nossos filhos, com nossa esposa, frustrações, enfermidades, tantas outras coisas que nos deixam inquietos. Quantas vezes há horas que parece que a nossa alma está sambando dentro de nós, né? Está inquieta, te joga para lá, te joga para cá, te joga para lá, te joga para cá. Essa semana eu passei um dia assim. Não foi um dia de fúria não, mas foi um dia que minha alma estava inquieta, eu precisava resolver uma situação, eu não vi a resolução dessa situação,
E precisava até aquele dia resolver. E fiquei inquieto, até que eu precisei parar e confiar no Senhor. Dizer, Deus, está nas tuas mãos. Né? Porque na minha, já fugiu do controle, ó. Faz tempos e tempos. Muitas vezes precisamos confiar e precisamos descansar. Cantamos o hino 254. Mestre, não está vendo que nós estamos morrendo? A tempestade vai colocar o nosso barco a pique? Não está vendo que mesmo assim o Senhor está dormindo? E quantas vezes, como os discípulos, nós fazemos isso, pensamos que Deus não está agindo. Pensamos que Deus não está conosco porque passamos por dificuldades, mas Deus está conosco nas dificuldades. O que Deus diz? Né? Sossega a sua alma, fica tranquilo, porque eu estou no controle de todas as coisas. Então devemos ter contentamento no nosso viver com Deus. Temos que tomar cuidado, porque toda essa agitação de alma pode indicar nossa falta de contentamento diante de Deus. E eu vi isso em mim mesmo, e por isso eu trago a situação para os irmãos. Porque essa agitação toda dentro da nossa alma vai indicar que nós não estamos satisfeitos, não estamos contentes com aquilo que Deus tem para nós, que é o cuidado dele para nós, a provisão dele para nós. Nós viemos no domingo, ouvimos e declaramos para Deus que nós confiamos nele, que nós confiamos na providência do Senhor, que nós confiamos na vontade do Senhor. Durante a semana isso tudo se perde. A fé se perdeu, a confiança se perdeu. E parece que no nosso viver diário Deus não existe. Precisamos confiar em Deus, ser contente com o Senhor. Seu coração anda agitado, há preocupação que lhe aflige, você está descontente, preocupado, precisa ter cuidado, porque esses sinais podem ser sinais de descontentamento que podem estar procurando se esconder no seu e no meu coração. Mateus 6, 25 a 34, por favor. Jesus vai dizer assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Até aí, quem aqui precisa comer? Quem precisa beber? Quem precisa se vestir? O que ele está dizendo? Não andeis ansiosos pela vossa vida em tudo isso. Por quê? Porque eu estou cuidando de tudo. Porque eu estou no controle de todas as coisas. Próximo, por favor. Aí diz assim: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então ele está dizendo, vocês são obra-prima do Senhor, e vocês precisam ficar tranquilos que o Senhor vai cuidar de vocês. E quantas vezes, irmãos, nós ficamos correndo atrás, pensando que tudo está nas nossas mãos, quando na verdade nada está nas nossas mãos. No estalar de dedo, tudo pode mudar. E se nós não estivermos com a nossa confiança e a nossa dependência totalmente em Deus, nós vamos submergir, porque deixamos de confiar, deixamos de estar contentes, deixamos de estar satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para nós. O coração de Davi não estava assim. Pelo contrário, ele disse que fez calar e sossegar a sua alma. Outra situação, queria trazer aqui rapidamente. Os discípulos estão com Jesus, uma multidão se assenta para ouvir o Senhor. E aí no meio daquilo tudo, já passou o dia inteiro ali, os discípulos dizem o seguinte: Jesus, a multidão está com fome. O que nós vamos fazer? Num dos textos Jesus diz, dai-lhes vós mesmo de comer. Eles saem. E aqui nós precisamos entender o seguinte, que nessa passagem, a preocupação dos discípulos era com aquilo que era necessário. Sim ou não? A multidão estava com fome? Sim ou não? Estava com fome. A multidão precisava de algo material? Sim ou não? Comida, logo, dinheiro. Como arrumar comida sem dinheiro? A gente viu o que conseguiu. Mas a situação era, precisamos ter comida. Estavam precisando de algo que não estava ao alcance deles, mas esqueceram de confiar no mestre no primeiro momento. Jesus diz, vai lá e dá a vós mesmo de comer. Eles saem e aí encontram
5? 5 pães, não é 5 peixes e 2 pães. Né? 5 pães e 2 peixes. Então eles trazem 5 pães e 2 peixes. Dava? Não dava. Né? E aí que Jesus entra na história. Jesus multiplica, a multidão come, eles recolhem os cestos, sobra muita coisa. Né? Além de todo mundo já estar saciado. Né? Precisamos estar contentes com aquilo que Deus tem para nós. Então Davi faz calar a sua alma, faz sossegar. Irmão, quem é que consegue fazer a alma sossegar facilmente? Então já abaixa a mão de uma vez. Né? Se alguém é abençoado a esse ponto, faça o seguinte, me procure depois do culto, que eu vou querer ir na sua casa, vou tomar um café com você, eu levo o bolo, não tem problema, e você me explica como faz, para fazer a sua alma sossegar. Porque é dificílimo, irmão, fazer a alma sossegar. E Davi diz que ele olha para o Senhor, olha para a providência do Senhor, olha para o sustento do Senhor, olha para a soberania do Senhor e faz a sua alma sossegar. E sossegar a alma envolve conflito interno, envolve guerra com o coração, guerra com a alma, guerra com as certezas, guerra com tantas e tantas coisas no nosso interior. Davi aprendeu a renunciar aos seus altos planos e pensamentos soberbos para estar com a sua alma tranquila. Muitas vezes não conseguimos fazer isso porque não queremos renunciar nada, não queremos abrir mão de nada. E a minha pergunta é, do que você está disposto a abrir mão? Está disposto a abrir mão de seus planos, seus desejos, mesmo que os julgue bons e edificantes? Está pronto para ter menos do que pensou que teria? Está pronto para ser menos do que planejou que seria? Está pronto a contentar-se com o que Deus lhe dá, ao invés de agarrar-se às suas expectativas? Então o Salmo 131 nos ensina a estar contentes com o que Deus nos concedeu, não só em termos de bens. Não queria trazer isso em propriedades, carro, dinheiro, casa e outras coisas. Estamos prontos para nos contentarmos com o que Deus tem para nós, em termos da posição que nos foi dada nesse mundo, da vocação que Ele estabeleceu para nós, do chamado de Deus para nós, do que o Senhor tem nos chamado a fazer, do que o Senhor tem nos dado a nível de igreja, a nível de ministério, a nível de chamado. Estamos contentes com isso? O Salmo nos ensina que quando nos submetemos a Deus e fazemos sossegar, calar a nossa alma, tranquilizar a nossa alma, há uma mudança no centro gravitacional. Que mudança é essa? Eu tenho o centro no eu, e de repente eu dou um giro, e o centro passa a ser Deus, e eu fico na periferia. Eu fico ali só esperando ver o que Deus tem para mim, fico só esperando ver qual é o chamado de Deus para mim, qual é a vontade de Deus para mim. E mesmo que o meu pensamento seja em bens, eu fico esperando ali ver o que Deus tem para mim. E estou contente porque Deus tem o melhor para mim e para você. E aí em Cristo nós podemos dizer, como Paulo escreveu, Filipenses 4, versículo 10 a 13. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está contente com todas as coisas. E ele aprende isso em Cristo. Nós precisamos, assim como Paulo, aprender que o contentamento vem em Cristo Jesus, de saber que a graça do Senhor nos alcança, que a misericórdia do Senhor nos alcança, de saber que nós temos o melhor, e o melhor para nós não é bens, ou não são bens, não são riquezas, não são nada, nem ouro nem prata que esse mundo possa nos oferecer. O melhor que nós temos é a presença, a graça, o amor, o agir do próprio Senhor Jesus Cristo e o habitar do Espírito Santo em nós, e precisamos estar contentes com isso, porque isso nos basta. É o que Paulo vai dizer, aliás, a graça do Senhor nos basta. Terceiro lugar, aprendemos que devemos estar diante de Deus com um coração confiante. E aí nós chegamos no versículo 3, Davi convoca então todo o povo de Deus a seguir pelo mesmo caminho que ele está seguindo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora, desse momento, e não deixe que isso passe, desde agora e para sempre. Então,
Israel, povo de Deus, assim como eu estou fazendo, vocês precisam fazer. Ele está dizendo mais ou menos assim: povo do Senhor, povo de Deus, não há outra fonte de bênção, não há outro Salvador, não há outro pastor, não há outro a quem nós possamos ir, portanto esperemos somente no Senhor. Espera no Senhor quer dizer, entregue-se ao cuidado do Senhor, confia no Senhor, descansa no Senhor, não seja soberbo e agitado, mas humilde, contente, confiante. E a pergunta que ele faz apenas com essa afirmação aqui para o povo de Deus é, ou que nós devemos nos fazer: você se sente incapaz de resolver as coisas? Quantas vezes nos sentimos assim? Incapaz de fazer, incapaz de resolver. E eu digo quantas vezes porque são muitas e muitas vezes. A coisa foge ao nosso alcance, foge à nossa resolução. Não se inquiete, espera no Senhor, entregue a Ele toda a sua ansiedade, todos os seus temores, todos os seus planos, todas as suas dúvidas, entregue a Ele as pessoas que você ama, seus problemas, suas lágrimas, suas alegrias, suas risadas. Saiba que Ele é completamente confiável, saiba que Ele é perfeitamente sábio, saiba que Ele é inteiramente poderoso e saiba que, diante disso tudo, Ele te ama com um amor que ninguém pode amar, somente Ele. Então confia no Senhor. E é isso que Ele nos diz nessa noite, por meio da sua palavra. Que o Evangelho é o anúncio do amor do Senhor, da graça do Senhor, do alcance do Senhor nas nossas vidas. É uma garantia de que podemos esperar nele agora e... É o que diz o Salmo. Agora e para sempre. Espera no Senhor desde agora e para sempre. Como nós cantamos, o amor do Senhor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Podemos esperar agora, podemos esperar amanhã, podemos esperar todos os dias da nossa vida. E mesmo na eternidade, ainda será dele que nós vamos obter todas as bênçãos que precisamos. Por isso, Israel, povo de Deus, igreja de Cristo, igreja presbiteriana de Conselheiro Paulino, espera no Senhor, confia no Senhor, siga o Senhor, siga aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou e deixou para nós. Eu queria passar um vídeo rapidamente, porque tudo que nós dissemos aqui sobre ter o coração humilde, e muitas vezes não temos, sobre estar contente em Deus e muitas vezes não estamos, sobre esperar no Senhor, confiar no Senhor e muitas vezes não confiamos. Se você pensar comigo, é porque muitas vezes não seguimos. O Senhor disse, segue-me. E muitas vezes nós, assim denominado cristãos, não seguimos o Senhor. Parece algo simples, parece algo objetivo, porque o Senhor deixou os seus ensinamentos, deixou a sua palavra, deixou tudo aquilo que deveríamos fazer. E a pergunta que eu queria fazer, que você ficasse, é: por que não fazemos? Porque quantas e quantas vezes não seguimos o Senhor? Queria que você fechasse seus olhos.